petista, né? E aí eles apreenderam essa carga e falaram, olha, tá sem a documentação, a gente não pode prosseguir com isso. No mesmo momento, ele fez uma alteração no Ministério, falando que aquele documento não era mais necessário para também safar as pessoas que estavam fazendo aquela coisa de forma ilegal. E isso também, enfim... Houve uma representação, ainda não foi concluído. Então, foram 2 casos que foram escândalos muito grandes. Há outras acusações no Brasil inteiro. Sem contar, nos últimos 20 anos, a gente está no momento em que o IBAMA emitiu o menor número de multas. Na última década, durante a gestão dele, foi o maior índice de desmatamento que a gente viu na Amazônia. Mas da história foi da minha gestão? Eu posso falar da história toda, mas da última década... Mas quem foi na história o maior desmatamento da Amazônia? Vamos ver se você fala a verdade. Da última década... Eu vou terminar a pergunta e eu já respondo a isso. Da última década, o dia com o maior desmatamento. Então, assim, foi toda uma destruição que aconteceu, de fiscalização, acabaram com a área de mudanças do clima, aumentou muito o desmatamento, inclusive em terras indígenas. E aí, por cima de tudo isso, tem investigações grandes na questão criminal também. O que me leva a crer que havia ali uma cortina de fumaça, literalmente, porque se queimou muito a Amazônia, o Cerrado, para esconder o crime que estava acontecendo. E aí, de novo, essa exploração de madeira ilegal, ela não representa o Brasil. Esse não é nem agro, sabe? Essa gente que explora, que queima, que não segue as regras, é uma parcela muito pequena, mas que mancha o agro brasileiro. Tá. Então, a pergunta é sobre esses 2 casos. Eu vou pedir pro Salles responder e também, depois, se quiser devolver perguntas para ela e ela responde. Vou devolver. Vamos lá. Mas só uma coisa que ela não respondeu. Eu perguntei qual é o maior desmatamento da história do Brasil. Qual foi o ano? Tá. Qual foi o ano? A gente não tem toda a série histórica, obviamente o desmatamento lá no começo foi muito maior. Qual foi mas o ano em que a gente teve, se eu não me engano, foi o de 2004, com o maior 2005. Desmatamento. Quem era o presidente da República? Era o presidente Lula. E desde quem era a então, ministra do Meio Ambiente? Caiu 75%. Não, só para responder. Quero ver se você vai falar. Quem era a ministra do Meio Ambiente? Eu entendo o seu nervosismo, quem era a mas ministra? deixa eu responder Responde, inteiro. quem era a ministra? A ministra era a Marina Silva. E o que aconteceu? Depois desse pico de desmatamento... do Lula e com a Marina Silva. Agora eu respondo, ele fez uma pergunta. A gente viu um pico de desmatamento em 2004. O desmatamento, a partir dali, caiu 75% e a gente veio numa atuada grande de combate ao desmatamento. A partir de 2017, começou a subir o desmatamento 2012, no Brasil. Tá, a partir de 2017, começou a subir o desmatamento no Brasil. E aí o pico da última década foi justamente na gestão dele. Então a gente tem um período anterior, que é muito essa conscientização que aconteceu com o mundo, de queda de desmatamento. Na hora que ele entra, começou um pouquinho antes dele entrar, mas na hora que ele entra, tem um aumento abrupto. Eu fiz uma pergunta só para você responder basicamente. É a resposta completa de no final você fazer a pergunta, mas tudo bem. É que ele gosta de fazer a pergunta, mas gosta da resposta. resposta. Mas é que ela fala um fato e não, mas a gente não pode quer, também, ajuda responder. a gente. Os dois ajudam. Quando eu pergunto quem era o ministro, ela fala assim... A ministra. Não fala o nome Marina Silva. Marina Silva. Não, e depois, você não queria justamente falar. da atuação dela, uma queda de 75% Os 2 no anos, desmatamento. Então, vamos lá, vamos ver se Mas você... só uma coisa, enquanto isso eles pesquisarem, onde eles acham isso? Onde eles é só achar? entrar na série histórica de desmatamento. Qual foi o maior desmatamento da década? Da década, tá bom. Então, o maior desmatamento do Brasil... E você quer que procure o quê? Da história? Não, pode pegar os últimos 20 anos. Vamos ver qual foi o maior desmatamento. E também o menor número de multas do IBAMA nos últimos 20 anos que subiu em 2017, não é verdade. Então, vamos lá, para a turma entender. Então, vamos lá. O maior desmatamento do Brasil foi no governo do PT, com a Marina Silva ministra, 2004 e 2005. 2 anos de Dona Marina Silva ministra, 2 anos de Lula presidente. 28 mil quilômetros. Ele só não respondeu da corrupção. Aí depois eu quero que ele responda, tá bom? Não tem problema. Só para não Vou escapar. responder o que você quiser. Aliás, vou entrar no assunto desses 2 inquéritos ridículos, começados por 2 petistas. Um, inclusive, que é candidato. Todo mundo que acusa ele é petista. Não. O cara que é candidato... Ele não era candidato na época. Vamos por partes. Primeiro, essa questão, depois a gente vai... É que ela não deixa eu responder, calma. A gente desmente a narrativa da Tabata. Para mim é muito importante. A gente desmente a narrativa da Tabata, que ela fala que eu tô nervoso, mas ela faz essa vozinha de menininha. A minha voz incomoda muito os bolsonaristas. Não é que incomoda, a Zoe é campeã mentira, de falar sobre minha fala mansa. Vamos lá, então... Qual ponto primeiro? Vamos falar ponto sobre número 1, desmatamento. Não, vamos lá, vou chegar na corrupção. Vamos lá, desmatamento. Auge de desmatamento. Marina Silva, ministra. Presidente, Lula. Quantos mil quilômetros? 28 mil quilômetros quadrados. Quanto é isso em relação ao do Salles e do Bolsonaro e tal? O dobro de desmatamento anual do que esse ano passado, que foi 13 mil, foi no governo do PT. Esse ano passado, 13 mil. Governo do senhor Lula e da dona Marina Silva, 28 mil em 2004, 27 mil alguma coisa, 28 mil em 2005. Portanto, o dobro... E plano para diminuir isso? Então, vamos só... para ele o que aconteceu depois. Vamos pontuar.
Aí reduziu-se o desmatamento para 4 mil. Vamos lá, anota aí para não errar mais. Reduziu-se para 4 mil até 2012. De 2005 em diante. Isso, 2005 até 2012. Tá. Reduziu mesmo. Eu não faço essa resposta meio com a voz baixa para ninguém ouvir. Baixou realmente o desmatamento de 2005 para 2012. Em 2012, governo do PT também começa a subir tudo de novo. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até 2022, o 21. Esse ano caiu um pouco. Então, qual é a... Que ano que foi o pico, depois que começou a subir de novo? Bom, o pico, se está subindo até agora, cada ano que vier, é sempre o pico. Agora, foi esse ano passado? Ou o maior pico da década, não, depois de 10 anos, você fala da década para esconder a Marina Silva. Não é para esconder o Brasil. Aí é você que está pegando aqui, não é minha vez de responder, depois você fala. Deixa eu responder, depois você fala o que você quiser. Responde. O maior pico foi a Marina Silva, que você não quer falar e fala a ministra e não fala o nome da ministra. Foi a Marina Silva, teve o maior desmatamento da história, em 2 anos do governo dela. 2, do Lula. E a atuação dela produziu a maior queda. Pera aí, deixa eu falar. Caiu até 2012? Sim, caiu, é verdade. E em 2012 voltou a subir, ainda no governo do PT. E sabe qual é a explicação por que é isso? Porque a Marina Silva, que é odiada no Acre, de onde ela é, odiada, ela no Acre não se elege nem síndica de prédio. Ela veio ser candidata a deputada federal aqui em São Paulo, porque no Acre ela não se elege nem vereadora de Rio Branco. Porque todo mundo sabe que o discurso dela é uma fraude. É um discurso todo bonitinho, não sei o quê, mas não tem consistência. Porque não cuidou das pessoas na Amazônia. Se você não cuida das pessoas na Amazônia, as pessoas continuam na miséria, continuam pobres e continuam tendo que buscar uma alternativa para sobreviver. E ao contrário das pessoas das cidades que conseguem bico de um monte de coisa, na Amazônia, o pessoal que não tem como sobreviver, a Amazônia é uma área do tamanho da Europa, que tem a maior riqueza natural do mundo, água doce, madeira, biodiversidade, ouro, gás, minério de ferro, petróleo, diamante, tudo. A maior riqueza natural do Brasil e, quiçá, do mundo está na Amazônia, porém o pior IDH do Brasil, o pior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está na Amazônia. Por quê? Porque este discursinho furado da esquerda caviar, que dá dinheiro para suas ONGs, para suas pesquisas acadêmicas, para suas viagens para o exterior, para falar na COP lá em Paris, em Londres e Nova York, não cuida das pessoas. A Marina Silva não cuidou e nenhum governo do PT cuidou. Bom, agora, com relação ao que você falou no negócio da madeira, eu não tenho problema nenhum em falar disso. O que aconteceu? São 2 casos, 2 delegados petistas. Saraiva, que hoje é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, do PSB, seu partido. Amiguinho, foi braço direito da Marina Silva, tudo ligado com a esquerda e tudo mais. E o outro é um outro delegado também de esquerda, que agora esqueci o nome, que também é petista. Os dois... Que coincidência, né? Pois é, 2 petistas. Você fala que o governo Bolsonaro... Todo mundo que te acusa é petista. Não é governo petista, é que os 2 são conhecidos na Polícia Federal como petistas. Os 2. Conhecidos, são reconhecidos e conhecidos. E o que acontece nos 2 casos? No caso número 1 do Saraiva, que você diz que foi a maior apreensão da história, foi a maior arbitrariedade da história. Porque você vai, e eu não estou defendendo nada de ilegal, só que ao contrário do que você está dizendo, o que aconteceu é o seguinte: existe uma regra no direito que chama-se devido processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Você não vai numa atividade econômica, como ele fez, e rotula toda esta atividade como ilegal per se. A atividade não é ilegal. Você pode ter pessoas que fazem coisas ilegais. É muito diferente. Você dizer que o manejo florestal é ilegal? Não, ele não é ilegal. O manejo florestal é a maneira que você faz, inclusive para preservar a floresta. Você tira em cada área, você divide a propriedade em diferentes áreas, maneja aquela área num ano, e fica 20 anos sem mexer. No ano seguinte faz em outra e assim faz em outra. Esta é a atividade de manejo florestal. Então, a minha postura não foi de defender pessoa A, B ou C. Foi simplesmente dizer, não vai rotular o setor de manejo florestal como todo ele sendo criminoso e fazer toda uma retaliação a um setor inteiro porque você não gosta de um determinado setor. Você quer que todo o setor vá à falência porque tem uma visão equivocada de que sinônimo de conservação é congelamento absoluto. Não é. Não é. E o que nós fizemos não foi defender nem A, nem B, nem C. Foi dizer... Foi interferir na Polícia Federal. Eu não tenho interferência nenhuma na Polícia Federal. Mas você sabe por que ele foi... Você sabe por que o pessoal foi afastado? Porque saiu dando entrevista torto e a direito por aí, falando um monte de bobagem, sem ordem dos superiores. Existe uma hierarquia na Polícia Federal. Aliás, deve haver, como em qualquer instituição.
O outro caso, então, mais gritante ainda. Porque você falou que a madeira chegou nos Estados Unidos sem papel e tudo mais. O que acontece no IBAMA? O que aconteceu, na verdade? E eu fiquei sabendo dessa história pelos jornais, quando esse assunto veio à tona. Porque, ao contrário do que você está dizendo, a decisão foi tomada e foi corretamente tomada pelo presidente do IBAMA, não foi por mim. E o presidente do IBAMA tomou a decisão correta. Qual foi a decisão? Quando começou, havia uma regra para você exportar madeira para o exterior. No sistema de conferência, você tinha material e tudo mais. Que obedecia a regras, inclusive, relativas ao plano de manejo e o inventário florestal, que é você fazer um levantamento do que tem, pede uma autorização específica, corta esta madeira sobre a qual tem autorização, processa a madeira, ou seja, transforma em chapas, em deck, em prancha, e seja lá no que for. Isto acompanha um documento, esse documento vai lá para fora. O que havia lá atrás, antigamente? Esta competência de fiscalização era dos órgãos federais. Depois que veio o Código Florestal e que atribuiu essa competência aos estados fazer o inventário florestal e tudo mais, o governo federal, o que ele passou a ser? Um gestor do sistema e não mais um realizador direto dessa atividade. Acontece que a norma antiga, anterior ao Código Florestal, se eu não estou enganado, de 2009, o Código Florestal 2012, esta norma nunca foi revogada, embora tenha deixado de ser aplicada. O próprio IBAMA não aplicava esta norma. Tá? Então, o que fez o presidente do IBAMA? Simplesmente reconheceu, através de uma portaria dele próprio, presidente da portaria, não, um despacho, dizendo o seguinte: olha, em 2021, ou 2020, não lembro agora, ele reconhece que a referida norma, por ser anterior ao Código Florestal, não se aplicava mais. Como, de fato, todo o IBAMA, os técnicos do IBAMA, desde 2012 não aplicavam mais a norma. Então, ele simplesmente reconheceu de direito uma situação que já acontecia de fato e acontecia há 8 anos. Ele teve a coragem e a precisão técnica em fazer algo que já deveria ter sido feito. Porém, como todos os xiitas ambientais ficam fazendo patrulhamento ideológico em cima dos órgãos ambientais, as pessoas, os próprios técnicos do IBAMA, hesitam em assinar coisas óbvias, porque tem medo de retaliação. E ele, que é uma pessoa correta, tecnicamente super preparado, é um procurador da AGU, ele falou: olha, esta é a medida correta. Reconhecer que referida à norma anterior ao Código Florestal foi derrogada. E ele reconheceu isso, nada mais. Então, quando os Estados Unidos perguntou a ele por que a carga X não está com o documento Y que a lei de 2009 prevê, o que ele respondeu? Olha, esta lei de 2009 não se aplica mais. A lei desde 2012 é outra. A lei atual é o Código Florestal, cuja aplicação compete aos estados. Ele não mudou uma situação. Ele simplesmente explicou para que todo o setor florestal brasileiro não fosse penalizado por uma determinada norma que já não existia há 8 anos no mundo real. Terminou? Então, não, eu estou só dando a explicação técnica. Só a questão do tempo. Mas só avisa pra gente quando está faltando 1 minuto e 30 segundos. Tá? Não, ele passou do tempo? Nenhum. Passou então? Foi só uma explicação técnica para não ficar a narrativa de que fez coisa errada. Não, ele não fez nada errado. Ele fez um negócio correto tecnicamente. E eu quero ver quem vai derrubar tecnicamente a decisão dele. Porque a decisão dele está correta. Não foi por ordem minha. Eu fiquei sabendo desse caso pela imprensa. Mas o que ele fez está correto. E isso tudo vai ser reconhecido a tempo e a hora. Infelizmente, as ações dessa petistada toda impregnada aí em determinados órgãos vai criando um reboliço em órgãos da imprensa, que muitos deles também estão aparelhados pela esquerda caviar aí, que vive muito bem, obrigado, mas faz discursinho leve. Essa turma fica propagando mentira. Você quer comentar sobre isso? Ou Por favor. Tá, então vamos lá. Tem uma coisa que eu acho que é importante. Eu lido muito com essas narrativas e fumacinhas e historinhas do mundo bolsonarista. E uma coisa que eu aprendi é que eles são muito bons de criar mentira, de jogar uma data, de não sei o quê. E que é importante sempre a gente forçar a olhar para o todo. De fato, o Salles, ele vai responder a muitos processos. As histórias que ele contou não me convencem, mas quem tem que ser convencido é o juiz, a juíza com os fatos. Eu ganho todos os casos. Agora, o que fica claro é que é uma pessoa que tem várias acusações e eu acho que é importante, enquanto mulher, que eu faça uma fala em relação a Marina Silva. É uma mulher que passou fome, com uma história de muita luta, sim, reconhecida aqui, internacionalmente. Foi muito bom. Que foi a melhor ministra do meio ambiente que nós já tivemos. Eu dei o exemplo ouvindo, por mais que estivesse falando um monte de besteira. Então, acho que é importante ouvir também. Então, a gente ter
uma mulher como essa, que sim, ela pegou uma gestão em que havia um pico de desmatamento e o que ela entregou foi uma redução de 75% no desmatamento. O que você entregou foi um aumento no desmatamento. Foi um desmonte do IBAMA, foi o desmonte do meio ambiente. Ela também recebeu o desmatamento. Então vale e ela diminuiu. Você recebeu e você aumentou. Essa é a diferença principal. A segunda diferença, que eu acho que é importante a gente trazer, é que você enfraqueceu muito o Ministério do Meio Ambiente. O recurso que hoje existe para o Ministério, ele é metade do que existia há poucos anos atrás. Se você olha para o IBAMA, o órgão foi esvaziado. Em 20 anos, é o momento em que o IBAMA coloca menos multa, sendo que o desmatamento está muito maior. Então, tem muita troca de servidores, tem muita perseguição porque alguém falou mal dele, porque alguém falou mal do Bolsonaro, caiu o recurso. Eles simplesmente abriram mão de fazer a fiscalização e entregaram para os militares. Por que que um Ministério do Meio Ambiente abriria a mão da fiscalização e diria, militar está com vocês? E aí teve um levantamento que o meu time fez, a gente tem um cientista de dados, tem um trabalho bem bacana nessa direção, mostrando que a efetividade das GLOs, das operações militares, é 0. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, por alguma razão que eu não entendo, abriu mão do seu papel de fiscalização, entregou para os militares que não têm essa competência mesmo, e isso prejudicou muito o combate ao desmatamento. Então, o que fica para mim, para a gente se fixar nas grandes coisas? E vamos comparar com o que aconteceu antes. 2 ministros que pegam um momento de um pico de desmatamento, uma reduz, o outro aumenta. Uma ministra que fortalece, e não foi só a Marina Silva, foram outros também, ministros que fortalecem a fiscalização, fortalecem o aparato, dão mais autonomia para os servidores. O que faz o outro ministro? Permite que o orçamento caia, permite que outras pessoas façam o seu trabalho. Parece que não quer fazer o trabalho de ministro do Meio Ambiente. Vê essa fiscalização diminuindo, o IBAMA não multa mais quase ninguém. Esse negócio vai diminuindo no momento que a gente mais precisa. E aí a terceira falácia, e eu vou finalizar com ela. O governo Bolsonaro, o Salles, criaram uma narrativa que é a seguinte: mas o pobre que mora na Amazônia que desmata por necessidade. Gente, sério mesmo, não sei se você conhece a Amazônia, eu conheço. Imagina, eu fui 59 não é a vezes pessoa, na Amazônia. A narrativa que eles têm é que a pessoa que poda a árvore que está desmatando, a pessoa que queima o seu lixo. O desmonte que a gente está vendo, a destruição da floresta, é por gente rica. É por facção criminosa que tem dinheiro para ter equipamento, para ter, capanga para matar os outros, para ter arma. Então, fica se escondendo por trás, sim, de uma população que está abandonada, que é pobre, para esconder o crime de gente grande, gente perigosa, gente bem financiada. O que vocês fizeram não só aumentou a criminalidade na Amazônia, aumentou a pobreza na Amazônia, mas pior, permitiu que essas pessoas tivessem licença para matar e desmatar. E aí eles falam tanto da questão das armas que uma hora eu vou querer voltar para a gente falar. Então... Mas só para dizer, a Amazônia Legal foi a área em que mais aumentou a circulação de armas e a área no Brasil em que mais aumentou a taxa de homicídios. Tá. Olha, precisa dar uma estudada antes de falar essas coisas. Primeiro, o último concurso que o PT, a esquerda, fez no IBAMA foi em 2009. O concurso de lá para cá foi nós que fizemos no Ministério, foi na minha gestão. Nós fizemos o concurso para recontratar uma parte dos funcionários que estavam faltando. E contratamos agora 800 pessoas. O Ministério do Meio Ambiente foi recebido por nós com 50% de déficit de funcionário, tanto no IBAMA quanto no ICMBio. Ou seja, nós recebemos o desmonte ambiental, nós não fizemos o desmonte ambiental. E nós não conseguimos recolocar as coisas na posição correta porque o PT tinha roubado tanto no Brasil, mas roubado tanto, que o orçamento público, o dinheiro da União, estava faltando. Nós precisamos primeiro arrumar as contas para depois fazer o concurso. E está feito o concurso e está contratado. Então, desde 2009... O Bolsonaro foi eleito em 2018, tomou posse em 2019. Você tem 10 anos de redução do número de funcionários, tanto aqueles que se aposentaram, outros faleceram, outros mudaram de profissão, não interessa. Você tem uma queda gigantesca da quantidade de funcionários, 50% do IBAMA e do ICMBio. Este foi o IBAMA que a esquerda nos legou, este foi o ICMBio que a esquerda nos legou. Segundo, os processos de autuação que você está falando, vieram do sistema antigo com 12 anos para acabar um processo administrativo. A primeira citação para você entregar uma intimação para um autuado, se cometeu um ilícito ambiental, entrega a autuação. A primeira autuação era com 180 dias de processo.
180 dias para você entregar. Era o sistema totalmente ineficiente do IBAMA, com estoque gigantesco de multas nunca cobradas, nunca aplicadas. E muitas das quais improcedentes, que eram derrubadas na justiça. O que nós fizemos? Primeiro, informatizamos tudo. Criamos um sistema que funciona muito bem, obrigado, aqui no estado de São Paulo, chamado conciliação ambiental, que chama o autuado para vir conversar com o órgão e tentar um acordo nos primeiros 30 dias. Não deu acordo, toca o processo. Para você não ter que esperar 12 anos para chegar ao final do processo e descobrir que o processo era nulo, que faltava documento e tudo mais. São Paulo isso funciona extremamente bem. Por que no IBAMA não funcionou? Porque tem tanto petista e PSOL dentro dos órgãos que a turma boicota tudo. É engraçado. Ué, mas é verdade. 22 anos de esquerda no poder. Não, mas não é isso, não. 22 anos de esquerda no poder. 22 anos de esquerda no poder. Colocando ideologia errada, processos errados, produzindo normas equivocadas. Você não arruma um país em 4 anos depois de 22 anos de esquerda no poder. Uma esquerda que vai comendo o governo por dentro, vai aparelhando todos os órgãos, cria um monte de conselho para discutir nada e coisa nenhuma, mas só serve de cabide de emprego para esquerdista incompetente. Foi isso que nós encontramos no governo Bolsonaro. Um país destruído pelo pessoal da esquerda. Vocês têm que respeitar os servidores públicos desse país. A gente respeita. Tanto que nós estamos dando não só aumento, como contratamos os servidores. Agora, há uma coisa que o serviço público precisa ter, chamado meritocracia. E não a demagogia, senão todo mundo ganha igual. Não. Todos vão ter a oportunidade de trabalhar igual e ganhar bem. Quem ganhar bem recebe um bônus. E o bônus tem que ser bom. É isso que eu defendo, é a meritocracia no serviço público, porque há uma parcela bastante significativa de funcionários que gostariam de estar fazendo um bom trabalho, gostariam de estar entregando coisas boas, mas por outro lado são coagidos pelos ruins que estão dentro do serviço público, que não deixam eles trabalhar. E pior, todos ganham o mesmo salário, o bom e o ruim. Quer dizer, isso é um incentivo à vagabundagem. Porque se quem não faz nada ganha o mesmo do que trabalha bastante, o que trabalha bastante fica desestimulado. Então nós temos que apoiar os que fazem bom trabalho no serviço público. Essa história de que nós desmontamos o IBAMA é totalmente mentirosa. Nós recebemos o IBAMA destruído. E digo mais, o orçamento... Taxa de multas dos últimos 20 anos. É lógico, todo mundo parou de trabalhar, foram vocês que fizeram Fique em Casa. Inclusive, quem ficou em casa foram os fiscais do IBAMA e do ICMBio, que muitos dos quais já tinham uma idade que não podiam ir mais para campo por causa das restrições do Covid e tudo mais. Então, vocês fizeram Fique em Casa. Vocês, a esquerda que fez. Vocês aliás, as pessoas... o nosso povo estar vacina muito antes. Imagina, nós que compramos a vacina. 1 mês e meio de atraso, porque queriam ganhar dinheiro com ganhar dinheiro? Mas só uma coisa, isso é um outro assunto. Vocês querem terminar isso? Não, vamos só terminar o do IBAMA. Vamos só concluir. Mais uma pergunta sobre desmatamento antes da questão do armamento. Tá bom. Não, vamos fazer várias. Nós temos tempo aqui. O IBAMA foi recebido por nós destruído. O IBAMA tinha um orçamento totalmente desajustado. O IBAMA tinha um sistema totalmente estragado. Fomos nós que arrumamos isso. Agora, a narrativa da esquerda é sempre assim: se o governo não gosta do meio ambiente, se o governo autorizou não sei o quê, se o governo... não é verdade. Simplesmente não é verdade. E o fato de cair o número de multas se deve a várias coisas, mas dentre elas o Fique em Casa, que inclusive os fiscais do IBAMA não foram a campo. Agora, também não foi só isso. Você perguntou o negócio da GLO, só para um segundo. A GLO só foi obrigada, o governo só foi obrigado a acionar a GLO ambiental porque vários governos da Amazônia, vários governos, não foi um nem dois, que são governados pela esquerda, se recusaram a colocar, como de fato faziam no passado, a polícia militar para dar sustentação às operações de IBAMA e ICMBio. E por isso que se colocou as Forças Armadas para atuar. Essa é a explicação, na verdade. Tá. Ele está com os dados do que quer... Os dados do INPE. É uma pesquisa que foi feita de 1995 até a atual data de 2022. Qual é o pico? E aí, assim, o pico foi dado em 1995, e aí, assim, a pesquisa é feita por 1.000 quilômetros quadrados. Então, são 29 mil quilômetros de desmatamento, que foi dado em 95. Aí, a Marina Silva, ela assume em 2003 e ela herdou 25.000,3 de desmatamento. E aí, em 2004, ela foi para 27 mil. Só que aí depois ela vem numa decrescente até o final do mandato.
E aí ela reduz até 12,9 mil quilômetros. De 27 ela reduz. Caiu até 2012. Aí exatamente, até 2012 vai caindo 4 mil e pouco. Isso. Aí depois ele volta a subir. E atualmente está em 13 mil. 2013. 2013 começa a subir novamente. Veja que a narrativa de que começou a subir no governo Bolsonaro é mentirosa. A subida maior foi... agora tá atual, os dados atuais... Fala da gestão dele, que foi o que eu falei. Começou a subir de forma abrupta quando ele entrou. Exatamente. Como estamos, então, abrupta. E todo mundo que tiver dúvida, é só voltar e olhar. 17 não era o governo Bolsonaro, era o Temer. Atualmente voltou para 13,2 mil quilômetros atual, é o dado atual. Você pode falar dos 4 anos do governo Bolsonaro? De 2018, 2019, 2020 e 2021, tá? Vamos lá. 2018 foi 7,5 milhões, aí 2019 foi para 10. Aí herdou isso, aí quando entrou, foi para 10. Foi para 10, 2020 manteve em 10 e agora está em 13 mil. Por que aumentou o desmatamento na gestão do governo Bolsonaro? Porque na gestão que você critica, diminuiu. Quando a gente olha ao longo dos anos. Por que só fez aumentar com vocês? Não, veja só. A pergunta é clara. Por que aumentou na gestão do governo Bolsonaro? Óbvio, as pessoas na Amazônia, ao contrário, foi bom você ter perguntado isso, porque me dá a oportunidade de dizer o seguinte. Quem promove, quem organiza os grandes desmatamentos de grandes extensões de terra são realmente grandes investidores criminosos. Quem faz o grande investimento para as ações criminosas... Quem que faz isso aí? Tem de tudo. Tem tráfico de droga. Não, tem crime organizado. Tem tráfico de droga, tem crime internacional. Tem uma série de interesses aí grandes. Agora, o que acaba acontecendo? As pessoas da Amazônia, os 23 milhões de brasileiros da Amazônia, por ausência de alternativa, ele vai trabalhar para o cara que organiza. Você tem gente por trás que financia? Sim. Poderosa, que se beneficiou muito com o governo de vocês. Vocês não, se beneficiou da Amazônia, do desmatamento e dos crimes na Amazônia há 30, 40 anos. Mas nunca tiveram tanta desregulamentação para fazer o que queriam. Mas não é desregulamentação, Tabata. A questão que você precisa entender, você estudou fora, você sabe. Mudou alguma coisa que está mais fácil? Não está mais fácil. Não está mais fácil. A lei é absolutamente a mesma. Fizeram vários decretos, permitiram que várias coisas acontecessem. Cita um decreto Iam, por exemplo, fazer com que o IP... Cita um decreto. O IP é uma madeira super importante de exportação para o Brasil. Tinha todo um movimento para que entrasse, e tinha razão para isso, dentro da lista de espécies ameaçadas de extinção. Uma das coisas que ele fez enquanto ministro foi proibir que isso acontecesse. Não é verdade, isso foi em 2018. Então é mais fácil explorar a questão do... É mais fácil explorar o IP? Não, isso foi durante o seu governo. Não, que você colocou impediu. O IP como lista dos sítios foi em 2018. Mas foi você que tinha um movimento para entrar na lista de espécies em extinção e então, você proibiu que isso acontecesse. Vamos explicar.